Olá, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês o quanto a regra de 3 pode lhe ser útil em matemática, em várias disciplinas. Aqui hoje eu vou dar exemplos em matemática, química e física. Então, a regra de 3 ela se aplica para variáveis que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais são as que a gente vai ver primeiro nessa aula. É o caso mais simples, porque o gráfico é sempre uma linha reta, como eu já vou mostrar aqui no momento. Então, variáveis diretamente proporcionais simplesmente quer dizer que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, se as variáveis quanto eu ganho por hora e quanto eu ganho no final do trabalho são diretamente proporcionais, porque quanto mais eu ganhar por hora, mais eu vou ganhar no final do trabalho. A variável número de horas que eu trabalhei e o ganho total que eu vou ter também são diretamente proporcionais, porque quanto mais horas eu trabalhar, mais eu vou ganhar no final, né? Então é essa simples ideia que vai nos ajudar bastante. Veja que é interessante observar que as variáveis diretamente proporcionais, o gráfico entre elas é sempre uma linha reta. Veja aqui, fiz esses gráficos aqui pelo Google. Veja, o caso mais simples é a linha vermelha, y igual a x, é a função mais simples que tem, né? Então, no y igual a x, quando x igual a 100, y igual a 100. Veja que o x ele está aqui no eixo horizontal e o y no vertical. O gráfico azul, o y é o dobro do x. Então, veja que se o x é 200, o y é 400. Então, esses gráficos todos mostram relação entre variáveis diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também aumenta. E aumenta na mesma proporção. E a proporção é esse coeficiente aqui do gráfico, né? No caso, y igual a x, o coeficiente é 1, então uma é sempre igual a outra. No y igual a 2x, o y é o dobro da outra, né? X igual a 200, y igual a 400. Tudo linha reta diretamente proporcional. Não, a coisa não funciona no caso de relações não lineares. Por exemplo, se eu tiver y igual a x ao quadrado, o gráfico vai ser uma parábola, né, como a gente sabe, e nesse caso não se aplica a regra de 3. Não, porque não é uma reação linear entre as variáveis. Bom, voltando aqui, vamos ver nosso primeiro exemplo, então, do fazer um bolo. Então, se para fazer um certo bolo precisa 2 ovos, quantos ovos serão necessários para fazer 3 bolos? A gente vai usar sempre esse procedimento aqui da tabela, onde em uma coluna a gente coloca os números relativos aos bolos e na outra os números relativos aos ovos. Então, um bolo precisa 2 ovos. 3 bolos, x ovos é a pergunta. Então, como a gente resolve isso? Multiplicando em cruz. Então, a multiplicação em cruz vai dar que x vezes 1 é igual a 2 vezes 3. Então, resolvendo essa equaçãozinha, dá x igual a 6, e, portanto, para 3 bolos, precisamos 6 ovos. Veja que sempre que você tiver, não precisa ser só a regra de 3, sempre que você tiver uma equação desse tipo, que aparece bastante, por sinal, você pode resolver fazendo essa multiplicação em x aí. Nesse caso, é bastante simples, nem precisava fazer tabela, nada, você já podia calcular de cabeça. Mas é bom a gente aprender o método, porque quando chegar no caso mais complicado da regra de 3 composta, que vai ter mais de 2 colunas aqui, e aí realmente é necessário desenhar a tabela. A regra de 3 composta é quando tem mais variações, tem mais variáveis. Tipo, por exemplo, imagina eu tenho 10 trabalhadores trabalhando 5 horas por dia durante 2 dias e tal e qual, você vai complicando a situação. Também cai no Enem, FUVEST bastante. Bom, vamos para o segundo exemplo agora, que é a aplicação de regra de 3 para porcentagens. Sim, porcentagens. Tópico muito importante, né? Também para a nossa vida.
Bom, o exemplo é que o preço de uma TV é R$ 2.000, mas vai ter 15% de desconto. Então, quanto será o valor desse desconto? Nesse caso da porcentagem, a gente desenha a tabela, como sempre, só que aqui uma coluna vai ser para as porcentagens e outra para os valores, né, em reais. Então, o valor total da TV é R$ 2.000. Então, R$ 2.000 corresponde a 100%, né, da TV, do valor da TV. E a pergunta é, um desconto de 15%, qual seria o valor em reais? Então, na coluna como é 15% é uma porcentagem, a gente põe aqui na coluna das porcentagens. E o valor correspondente a esses 15% é o X, a gente não sabe, é o que a gente quer calcular, né? É a pergunta. Ou seja, basicamente ele está perguntando quanto que é 15% de 2.000. Então, a gente faz a nossa multiplicação em cruz, vai ser 15 vezes 2.000 igual a 100 vezes x, e resolve para o x. O resultado vai ser que o desconto de 15% corresponde a R$ 300. Tá, então você pode fazer resolver porcentagens usando a regra de 3. Agora, vamos aqui para a interdisciplinaridade, né? Vamos para um exemplo de química. Não se assuste se você não gosta de química, vai ser bem simples. Nós temos aqui uma equação balanceada porque tem esses números aqui na frente das substâncias. No N não tem número, a gente assume que é o número 1. Então, isso aqui é uma equação balanceada para formar amônia. É o processo de Haber, muito importante. Para quem não lembra, é um método de fixar o nitrogênio do ar na forma de amônia, que depois ela é aplicada no solo e tal, para dar nitrogênio para a terra e muitas outras aplicações. Então você fixa o nitrogênio do ar, que não é uma coisa fácil de se fazer, porque o nitrogênio é uma molécula inerte, é difícil você reagir. Isso aqui é uma reação entre gases que ocorre a altas pressões e temperaturas, para forçar o nitrogênio a reagir. Bom, o que interessa para a gente aqui é essa proporção, que para fazer 2 moléculas de amônia precisa uma de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Perceba que é como uma receita de bolo. Para um bolo, igual você precisa 2 ovos, 3 copos de leite, 1 xícara de farinha. Tem uma proporção definida, senão o bolo não dá certo. Então, aqui a proporção é essa. 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio para 2 de amônia. Então, a pergunta do exercício é quantas moléculas de hidrogênio são necessárias para se fazer 10 moléculas de amônia? Então, a gente põe na nossa tabela uma coluna para amônia, uma coluna para hidrogênio. Então, 3 moléculas de hidrogênio formam 2 de amônia. Para formar 10 de amônia, quantas de hidrogênio? X. Não sabemos quantas. Aí resolvemos isso, fazemos nossa multiplicação em cruz, que vai dar 3 vezes 10 igual a 2 vezes x. Portanto, x igual a 15. Ou seja, 15 moléculas de hidrogênio para formar 10 de amônia. Esse cálculo de química chama cálculo estequiométrico. E em seguida a gente introduz, eu explico isso nas minhas tutoriais de química e da FUVEST, você pode visitar esses links aqui, para fazer um cálculo estequiométrico que muitas vezes envolve o conceito de mol. O mol é apenas um número muito grande, gigantesco, é porque o átomo é tão pequeno, né, envolve números coquilhões, trilhões de átomos. Então, você introduzindo o mol na sua regra de 3, você passa a estar executando o cálculo estequiométrico da química. Geralmente, a questão de química vai ter 2 regras de 3. Uma para transformar o mol em gramas e tal. Então, porque aí você poderia responder a perguntinha um pouco mais complicada, como 10 gramas de hidrogênio, quantas gramas de amônia eu posso fabricar com 10 gramas de hidrogênio? Aí você já precisaria usar o conceito de mol e as massas moleculares dessas substâncias. Tá? Então, mas para esse caso mais simples, a gente já resolveu só nessa regra de 3, sem o conceito de mol. Agora, o exemplo final
da física. Então, o conceito de cinemática, o tópico cinemática envolve velocidades e tal, e vamos ver. Outras áreas da física também podem ser podem ser aqui atacadas usando a regra de três, diversas. Por exemplo, mudança de unidade é uma pergunta muito comum em física. Imagina unidades de energia, transformar calorias em joules. Eu sei que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Quantos joules correspondem a 9 calorias e meia, por exemplo? Aí você resolve com uma regra de três. Ou problemas de conta de luz são bastante comuns. 1 kWh, né, que é uma unidade de consumo de energia elétrica, custa R$ 1, por exemplo. Então, quanto custariam 10 kWh e meio? Também seria uma regra de três, né? Você só colocar os valores nas colunas apropriadas. Vamos ver esse exemplo aqui de cinemática. Então, um carro ele viaja a velocidade de 2 metros por segundo. Né? Quer dizer, a cada segundo ele percorre 2 metros. Então, qual distância ele teria viajado após 5 segundos? Você coloca ali velocidade na sua tabela e tal, e aí você chega à conclusão de que em 5 segundos ele viaja 10 metros, né? Porque a cada segundo são 2 metros, então após 5 segundos, 10 metros. Após 10 segundos, ele teria viajado 20 metros. Então veja que a distância total viajada é diretamente proporcional à velocidade, né? Para um intervalo de tempo determinado. Isso pode ser representado aqui pelo gráfico de distância viajada versus o tempo. Veja que após 10 segundos é viajado a distância de 20 metros, a essa velocidade de 2 metros por segundo. Se você aumenta a velocidade, o seu gráfico vai mudar, o que vai mudar vai ser a inclinação do gráfico. Então, quanto maior a sua velocidade, maior a inclinação do gráfico. Como a gente viu aqui no caso que eu mostrei os gráficos para diferentes inclinações. Então, esse gráfico mais inclinado corresponderia a um movimento a uma velocidade maior do que nesses outros casos aqui. Então, veja que... Aí, outra coisa para observar no caso de gráficos de relações diretamente proporcionais é que eles sempre passam pela origem aqui, pelo centro. Bom, então essa foi a nossa introdução à regra de três. Próxima aula vai ser a regra de três no caso de grandezas inversamente proporcionais. Bom estudo aí, pessoal. Até a próxima.